dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência Inteligência Artificial, Poder Transformador ou uma ameaça às democracias? É esta a pergunta à qual tentamos dar resposta ao longo deste dia com um vasto painel de oradores. Esta conferência faz parte da iniciativa O Poder de Fazer Acontecer e é com ela que celebramos os 21 anos do Jornal de Negócios. Este evento está alinhado com o nosso compromisso de promover o conhecimento e debater temas essenciais. Nas próximas horas trazemos à discussão o impacto da inteligência artificial nas nossas sociedades, economias e valores democráticos. A nota de abertura está a cargo da diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos. Muito bom dia a todos. É um gosto ter-vos aqui nesta conferência, mais uma do Poder de Fazer Acontecer. Arriscámos no ano passado colocar o negócios no centro do debate económico, organizando uma grande conferência que fomentasse a discussão de ideias e temas que marcam a atualidade. Este ano conseguimos repeti-lo e estamos de novo a fazê-lo. É por isso que, em nome da Direção de Negócios, agradeço desde já a todos, desde a administração da Média Livre, às diferentes equipas da casa, equipas da Média Livre, aos nossos mecenas, pela ajuda que nos deram em organizar este evento e na concretização deste projeto. Fazemos-lo, trazendo como tema de fundo, como explicou a Daniela, a inteligência artificial, um tema que é incontornável neste ano de 2024. E, de novo, com um economista com um percurso incontestável, um economista reconhecido por todos e com um percurso incontestável. Professor Kenneth Rogoff, it's an honor to have you here with us as a keynote speaker in our conference. Our readers normally read you in our newspaper because of project syndication, but I'm sure that having here you in person, speaking about AI and the impact of economy and society, speaking about what is happening in the United States also, it's much appreciated. And knowing that you came to Portugal only because of our conference, it's a pleasure and it's an honor. Thank you very much. If you don't mind, I will follow in English to end this, the beginning of the conference. Como escrevi no editorial de hoje do Negócios, que tem uma edição especial de 64 páginas que todos podem consultar lá fora, estão uma série de jornais, na internet, no nosso site também, a inteligência artificial entrou numa nova fase de desenvolvimento e isso inevitavelmente terá consequências para a sociedade global. No fundo, quem controlar a tecnologia terá também o poder na mão, pelo que seria muito difícil encontrar um tema mais oportuno para a conferência deste ano e para esta edição especial. Até pelo resultado das eleições norte-americanas e pelo consequente regresso de Donald Trump à Casa Branca, enfrentamos certamente um período de reorganização, de redesenho dos modelos de desenvolvimento económico, com novas alianças políticas e com pressões também na esfera do comércio internacional. O uso da tecnologia e das suas possibilidades na gestão do poder político não será, por isso, um mero detalhe nos próximos tempos. Se temos dúvidas em relação ao uso da inteligência artificial, certamente que sim, e não são poucas, certamente que estarão aqui muitas delas explanadas nos debates que serão tidos de seguida, mas também conseguimos perceber que este é um mundo de oportunidades que se abre à nossa frente. Daí que hoje tenhamos também nos painéis vozes que de um lado e do outro olharão para o bom e mau desta nova fase da IA, da cultura, à saúde, passando pela soberania, pelo trabalho e pela competitividade da economia. O papel do Negócios é abrir espaço à discussão e, ano após ano, contem connosco para desafiar o maior número de possível de protagonistas a pensar em conjunto o futuro da nossa sociedade. E como os jornalistas são tantas vezes acusados de só publicarem as notícias menos positivas, desta vez peço-vos que olhem para um facto mais positivo, também ele na nossa edição de hoje do Negócios, para os rostos que estão no ecrã acima, aqui no ecrã ao vosso lado e nas minhas costas, desenvolvem um trabalho fascinante, investigam para gerar conhecimento e esperam que esse conhecimento traga novas realidades, mais conforto e soluções para a vida de todos nós. Este que vemos aqui é o Hugo Simão, ele está em Carnegie Mellon e trabalha em 2 projetos ligados a robôs sociais para idosos e doentes com Alzheimer. Espera que no futuro consiga criar uma solução para Artificial Friends. De seguida, eu pedi ao Rui que mudasse aqui o nosso segundo rosto
para que possamos conhecer a Catarina Farinha. Vamos a isso, por favor. Ela tem a missão de dar o poder da linguagem a quem a perdeu. Ela e a equipa onde está incluída. É um dos rostos que está por trás do projeto ALO, da Unbabel, e que visa facilitar pessoas incapacitadas de escrever e falar a comunicar em qualquer tipo de ambiente. É mais um projeto de uma jovem portuguesa que está a ser trabalhado no âmbito da IA. Pedia-vos depois que conhecessem aqui o Rodrigo Bourbon. Juntou engenheiros, peritos, gestores de clientes para desenvolver uma empresa que usa a inteligência artificial para gerir condomínios. Parece que é assim uma coisa menos significante, mas tem nas mãos a chave para resolver certamente uma das maiores dores de cabeça de tantas e tantas famílias. De seguida, peço-vos para verem o Nuno Guerreiro. Ele trabalha com tecnologias de larga escala e tem por missão fazer com que a Europa não perca o comboio da inteligência artificial para os Estados Unidos ou para a China. Bruxelas quer levantar o Euro LLM, um modelo de larga linguagem de código aberto para suportar 24 línguas oficiais na União Europeia. Outras línguas de importância estratégica. Está, no fundo, a tentar juntar de uma forma simplificada e pelo uso da tecnologia de IA esta Babel europeia. Por último, a Mafalda Rebordão, é um rosto que se calhar mais conhecido. Também ela já esteve numa grande multinacional, era quase sempre a única portuguesa nas equipas que trabalhavam com inteligência artificial nessa empresa. Deu o salto, criou o seu próprio projeto, está agora a concentrar o seu trabalho para fazer chegar ao público o que de bom está a ser feito com a inteligência artificial e com o uso responsável da inteligência artificial. O Hugo, a Catarina, o Rodrigo, o Nuno e a Mafalda são 5 rostos, são 5 portugueses, jovens, e estão todos eles a dar cartas na inteligência artificial. À tarde vamos conversar com 2 deles, mas sendo este um dia longo da conferência e sabendo que muitos de vós vão estar aqui agora, não vão estar depois, uns estarão da parte da tarde, outros estarão só da parte da manhã, podem conhecer um bocadinho mais a história deles e os projetos deles no site de negócios, mas antes de sair o palco, eu sei que já estou a ser muito longa, pedia-vos apenas uma salva de palmas para estes 5 jovens, porque eles são um sinal de esperança. Como dizia, são um sinal de esperança e o trabalho que desenvolvem merece, de facto, o nosso apreço. Sem mais demoras, deixo-vos o resto da sessão para que possamos discutir as ideias e certamente teremos aqui um espaço de debate essencial ao longo do dia de hoje. Muito obrigada a todos pela vossa presença. O Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou-nos uma mensagem em vídeo que passamos a ver de seguida. Iniciativa do Jornal de Negócios, este encontro variado, multifacetado, multidimensional sobre o fazer acontecer. E o fazer acontecer é fundamental na economia portuguesa, é fundamental na economia europeia e, desejavelmente, em toda a economia mundial. Mas na economia portuguesa em particular. E o fazer acontecer, de eu provocar a disrupção, provocar o salto, provocar a mudança significativa e, sobretudo, qualitativa e não apenas quantitativa, passa muito, e eu queria colocar o acento tónico neste vosso encontro de hoje, no investimento no conhecimento. É aí que a Europa, e Portugal dentro da Europa, está a ficar para trás. Está a ficar para trás em relação aos Estados Unidos da América, aguentou até há 10 anos, 15 anos e depois começou a ficar para trás. E a partir então da pandemia é impressionante a perda de terreno. Mas em relação às Ásias, em relação à China, mas também outras economias asiáticas, é ver na Europa, as graduações de universidades as mais variadas e, sobretudo, mais qualificadas e a percentagem esmagadora de asiáticos. Esmagadora de asiáticos admitidos e esmagadora de asiáticos mais classificados. Não assim nos Estados Unidos da América, aí não, aí a massa crítica americana compensa. Mas na Europa já não compensa. E isto nós toca-nos muito, porque nós somos inovadores moderados, o que significa é que estamos
um pouco acima da média da tabela, em alguns casos, noutros na média da tabela. Somos inovadores, temos vindo a melhorar em termos de inovação, mas moderados. Quer dizer, aquém do ritmo que se exigiria. Isso tem a ver com o fazer acontecer. Só se faz acontecer na base dos recursos humanos. Só se faz acontecer na base da ciência, da tecnologia, da educação, da qualificação, da inovação. Que seja essa uma pedra de toque da vossa reflexão, para além de todas as outras, é o meu voto muito afetuoso hoje, em nome dos interesses de Portugal. Findo este momento, passamos à apresentação do nosso primeiro keynote speaker. Temos a honra de receber o professor Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional e professor na Universidade de Harvard. Vai partilhar connosco a visão que tem sobre o impacto económico global da inteligência artificial. Welcome, the stage is yours. Thank you very much. It's a pleasure to be here, an honor to speak after the president. I first came to Lisbon almost 5 decades ago. I was a research assistant for a team working at the Portuguese Central Bank with Sybil Lopes, a great man. I learned just an enormous amount during that period, and I've been to back and forth to Portugal once or twice since. I'm just going to put up my slide if you could. No, we're still here. I did these slides before I knew who won the presidential election, so the title's not that. I actually think there are quite a few fundamentals, not just the pandemic, not just populism going on, that point to a world that's very different than the one we had got used to living in before the pandemic. And clearly the geopolitical situation is an incredible change. I know when Europeans come to visit me in Cambridge at my office in Harvard, a comment I often get is, I'm here in the United States and it feels so different. The war in Ukraine, you barely know it's happening. Here in Europe, we live it every day. People think about it. It's a huge change. The Middle East and potentially what's going on in Taiwan, the relationship between China and the United States. A huge thing is artificial intelligence. I've sort of lived with this my whole life because some of you may know I was a professional chess player before I went to college, before I became an economist. I actually lived in Europe. I lived in Sarajevo for a chunk of time. And one of the reasons I stopped playing was during the mid-1970s, I had an opportunity to play with really the first pretty good chess program. It was done by a researcher at MIT who's an amazing character. He's actually very famous for being the founder of the hacking community in a good way, not in a bad way, very creative. And I represented the United States in the World Chess Championships. I was a grandmaster. I was a very strong player. I was scared. It was good enough that if I played it a couple hundred times, I was going to lose a game. And that feeling, and I would have been the first grandmaster to lose to a computer, that feeling really unnerved me. And when I stopped playing, which was now more than 40 years ago, I actually wrote an article about this and said that was the reason that I was stopping. I saw the future. And I didn't think this was a path I wanted to go. I had some other reasons, like I wanted to do something more important with my life. My social life wasn't very good playing chess. I thought I was traveling too much. I later became an economist, and I travel all the time.
I'm happily married, but I can't say, it's the greatest thing for your social life. I write very theoretical articles. I don't know how, its impact. I realized some of this was me and not chess. But anyway, I stopped playing chess, and one thing that surprised me is how long it took for the machines to get better. And then I've stayed in touch with people in the artificial intelligence community because chess has been at the cutting edge of what's going on. And because of my status in the chess community, I've gotten to meet everyone and been just shocked at how much they get better and better and better. And just when you think, the new machine is God, there's another machine that's, an even higher God. The level of technological progress is remarkable, and I'll come back to that. Certainly, another thing that's happened besides the geopolitical instability, which has impacted Europe incredibly, I will talk about Europe later, is what's happening in China. And that's a subject I've actually been working on for many years, publishing papers about how China was its growth path would end and why it would end. And I've actually spoken in China, I'll mention that later about this. I think we've arrived at that point, and it's a big change. If you use the IMF's weights on GDPs, China has accounted for more than half of global growth during the period running through the pandemic. And now, I don't even know if it's growing. I mean, the official numbers are that it's hard. It's a big change. It changes the whole dynamics of the economy. People often ask me, is China going to be more difficult to deal with now that it's growing more slowly? Famously, when governments aren't doing well, they look to cause trouble on the outside to distract their people. I think that's an important question. Another question I think people don't, if you're in markets, you think about, but I think ordinary people don't think about it as much, is but something I think is very important, is we lived in an era for a long time when interest rates were astoundingly low. I will show you more specifically in a little bit. My colleague, Larry Summers, coined a phrase, secular stagnation, saying this was just the new normal. It would be like this really forever. We were never going to grow again. I actually debated that with him all over the world in front of the G7 finance ministers and central bankers at Harvard and other places. He's a really good debater. I always lost. But I think I was right, that he was confusing or confounding the financial crisis, which often leads to a situation like that, with something that was lasting longer. So I'm later on going to talk also about whether we could ever see a burst of inflation like that again. If you listen to the exit polls from the US election, a lot of the conclusions is the public hates it, they hate it, they hate it. Yeah, they hate being unemployed too. And so I think there are questions about what's going to happen going forward. Oh yes, the election. All I can say is you sometimes go to a sporting event and it's so good. It's such a good match. You just, say it's a shame someone had to lose. The way I feel about this election is it's a shame someone had to win. It was really two very weak, in different ways, candidates. I'm very angry at the Democratic Party for the lurch to the left, which I think really was a major problem in the Biden administration and what they were doing. He did some good things, but also made some just giant mistakes out of that, which is evidently part of what happened in the election. I'm in a very small minority of professors at Harvard or even on the East Coast who don't think this is the end of the world. I actually wrote one of my Project Syndicate articles, which was referred to earlier, that I'm
I'm very grateful that are published here. It was right after the election in 2016. It was called The Coming Trump Boom. I said I don't like the guy. I didn't support him. But if you want to be objective and you're asking what's happening to the economy, it's probably going to do pretty well. Deregulation, tax cuts, maybe not the tariffs, but overall it's probably going to do pretty well. And I got tremendous angry feedback from other commentators who are well known, colleagues saying, how can you do this? You're a traitor, he's evil, how can you say that? I'm trying to be objective. Now I look at the headlines and everybody says the coming second Trump boom. The Wall Street Journal almost had a title like that today. I don't know. I think, unfortunately, a lot of the policies that he's said he was going to do, and in his first term he tended to at least try to do what he said he was going to do, are undoing the things he did in his first term that worked and adding some other things which are not good ideas. One thing he's not undoing is tariffs. He's doing that more. There's other things like intervening in the Federal Reserve. I don't know what he's going to do. I'm pretty sure he doesn't know what he's going to do. And that's one of the problems of a Trump presidency is that, it's just chaos. Again, I was not going to be particularly happy with things coming out the other way either. But I think certainly in the near term, I don't see any reason we're going to have a catastrophe around the corner caused by him, but we'll see. Obviously, the growth situation, I won't leave this chart up long. It's not mine. It's from the IMF report that was just published. But it makes the point in blue is in red has been the world growth average overall. But the growth outlook is for all countries is coming down from what it was. It's the world average from 2000 to 19 was higher than it's expected to be today. People ask, is the US stock market in a bubble? This is actually a picture of a friend of mine, believe it or not, David Blaine. He's a magician, does endurance feats where he held the world breath-holding record at some point, and he's floating very high in balloons. And it's sort of a good image of, is that the stock market? I don't know. I kind of think that you can rationalize the high stock market by the fact that AI will replace many, many jobs. I have very, positive views of what AI will do to mankind and research over the long term. But I think the near-term effect's going to be a substitution of jobs, probably, for many of the people like me and maybe some people like you are going to be touched by AI over the next couple decades. Maybe not as fast as you think. And I go back to how I felt when I was a chess player. And I was thinking 5 years or 10 years was what it was going to take. And it was much, much longer than it actually took. But certainly it's going to replace jobs and firms are going to get the profits. So part of what we're seeing is a shrinking of labor share rather than growth necessarily being fantastic. So I talked about interest rates, and this is for a little bit conceptual, but forgive me. I'm looking at the real interest rate, and this is the 10-year Treasury inflation index. So that the measure, 10-year rate, the measure of the interest rate that it's looking at is what expected inflation. So the 10-year Treasury, it's about 10% of all US debt is inflation indexed. And it captures roughly what the underlying economic situation is. Because believe it or not, and I have
almost impossible time even convincing my students of this, who know that my answer is going to be the correct answer on the test, even if they don't believe it's the correct answer in life, that the central banks do not have a significant effect on this interest rate over the long run. They can affect the inflation rate, and the inflation rate comes on top of what you need to be compensated for, the real interest rate. But it's still widely believed by economists you can't affect this very much. I mean, there's some footnotes to this, some small qualifications. So it was normal-ish before the financial crisis. It had come down from the high. We had the inflation in the 70s and 1980s, but it was around 2.5%. And then actually when Larry Summers gave his secular stagnation speech, here's the button, it was right here where the interest rate had reached -1. And of course, in Germany, you had real interest rates that were even lower than that. It started to go up a little bit, and the Federal Reserve was actually just starting to raise interest rates. You might not remember in 2018, because the Trump tax cuts, for whatever their distributional consequences, worked pretty well. But then, when he put the tariffs on in 2018, there was chaos in the global economy, and they had to start cutting interest rates again, and then there was the pandemic. And this is actually now, I guess a week ago, it's over 2% when I last looked. Probably we live in a world of more normal interest rates, and this is very significant for the issue, I'll come back to that, the issue of public debt. This is the United States, the projections of the Congressional Budget Office, the last ones we have, which the debt now this is the debt held by the public, which is smaller than the total debt. It has it, getting around 100%, but projected to go over 160%. And it was no big deal when interest rates were 0 or negative. You don't have to do anything. You don't have to make an adjustment. But should we have believed that? So this is from a paper of mine that looks at 7 centuries of real interest rates across different countries. But you can just look at the United States and the United Kingdom, and you get something similar. And it looks even more volatile than it is, because I'm crunching up 7 centuries into a very, small diagram. But you can see the real interest rate in red. It's very volatile. And the blue line's an attempt to extrapolate a trend. The point is, and this is what, all these debates I lost with Larry Summers, we've had periods where the real interest rate was high until it wasn't. And we've had periods where the real interest rate was low until it wasn't, several times. We should never have thought, when the real interest rate fell by more than 3%, more than 300 basis points, we should never have thought that was permanent and come up lots of reasons why it was forever. It probably wasn't. So this is looking at the US. Again, these are projections. These are the Congressional Budget Office projections, and they're very optimistic because unlike, say, in the United Kingdom, they're required to give their projections according to what Congress says that it's going to do. So, for example, maybe you've all read, we had a big tax cut in 2017. It was scheduled to end. Nobody thinks it's going to end. Even if Harris won, nobody thinks it was going to end. But they're forced to build that into the budget. But even so, the net interest payments as a percent of GDP, which had dwarfed to almost nothing at points, are becoming the largest part of the deficit. They're already bigger than our military spending. And yes, it's not a problem. The US can eventually inflate some of it down. But the thing is, if you do that again and a couple times, markets are going to punish you. It's not a solution to having too much debt.
I think another thing, and we'll come back to Europe, that's affecting the challenging picture, and this again, this isn't Donald Trump, this is just in the underlying economy, is the US has had this incredible peace dividend, even bigger than Europe had in many ways, at least in terms of budgets, from the fall of the Berlin Wall. This is the fall of the Berlin Wall in 1989, and we were spending almost 7% of our GDP on military. It would be, you know, a number closer to 2 trillion than to the 900 billion that we're spending now. In the Vietnam era, we were spending over 10% on that. And the 3.7%, by the way, is the Biden budget, which is going to go into effect, cuts it to 3.1%. And I think something you should realize when everyone gets panicked about, oh, it's so terrible, Trump won instead of Harris. Harris was planning to cut the budget even more. And exactly how do you defend Europe, the Middle East, Taiwan at the same time on that budget? Something was going to have to give one way or the other. I mean, I believe it is not something I'm happy about, but I believe expenditures on military are going to have to go up dramatically. You know that in Europe, but I think it's the same thing in the United States. So that's another pressure that's coming that I think we have to face going forward. Just a couple comments on the Federal Reserve. So people are terrified that Trump's going to, you know, give himself some giant throne in the Federal Reserve boardroom. He might. I think if I had to make a prediction about Trump's impact on monetary policy, I don't think it will be very big. I think if he really tried to interfere in that way, markets would just thrash him. We would see big spikes in interest rates, depreciation of the dollar. He says he wants a depreciation of the dollar. I'm not sure he really wants to get it that way. There are long-term concerns I have. I think that's not the immediate one. But by the way, Powell's term comes up at the end of next year. I consider it highly unlikely he will want to be reappointed. I think he will be smart and step aside. Greenspan stayed too long, and having done a great job for his first 2 terms, got blamed for the financial crisis. And I think Powell knows he should step out of the way. I suspect Trump will appoint someone reasonable. In the meantime, I mean, obviously the Fed's going to cut by 25 basis points when they meet because it's not obvious what else to do. I think otherwise it's sort of a little difficult to know how to navigate going forward. If, as it looks likely, Trump takes both the House, he has taken the Senate, the presidency, we are going to see some galloping debts. I mean, both sides. Harris would have, I think, done the same thing. That's going to push up interest rates. I think it's going to give the Fed some pause about where they should be heading with the interest rate. On the other hand, when he puts the tariffs in, I don't know exactly what they're going to be, but if he puts in tariffs, anything like he's talking about, that's going to be very disruptive to the economy, and they're going to be cutting the interest rate. I mean, on balance, I don't quite know which way that comes out in the short run. I mean, longer term, Trump, a concern is that he will undermine our institutions. I just, as a footnote, want to say I was very concerned about Harris and the Democrats. They wanted to get rid of the filibuster in the Senate. The Senate Majority Leader, Chuck Schumer, talked about that every day, that, boy, if we could get rid of that, we could do whatever we wanted. I want to see him interviewed now and see what he says about that, if he still thinks it's a great idea to get rid of the filibuster. I think it's a terrible idea. It provides a lot of stability in our system. So although I don't see an immediate problem with the Fed, I do think the tilt towards populism, the tilt towards having
a lot of pressures on creating a strong economy are probably going to mean sometime another pandemic, war, cyber war, sometime we will get a situation where the Fed's facing very difficult choices. It's not going to create inflation on purpose. It didn't do that last time. But the pressures of the debt, other pressures, I think in the next, say, 7 or 8 years, we will see another inflation spike. But that's not the market prediction at the moment, but that's mine. Let me say a few words about Europe, which is clearly facing a very challenging situation. I don't need to tell you that. Most of it is really structural. It's not, simply what's going on in the United States. Obviously, the war in Ukraine is terrible. Again, I don't know, actually, despite the widespread view that Trump is worse, I'm not sure about that at all. I'm not sure what the end game was going to be if we had a continuation of the Biden regime where Ukraine couldn't attack and it had to defend. The Ukrainians were not particularly optimistic about that. But the other problem is AI. Your energy costs, your regulation, and other problems have led Europe to lag tremendously. It's just not a player. US is first, China's next. Europe's share of global output has just collapsed. So productivity has been low. But Europe's share of global output was the same as the United States' just 30 years ago. And okay, part of this is exaggerated by the exchange rate. The dollar's very high. I don't think it's going to be as high in another couple of years. Every time we've had the dollar go up this much, it happened in '85, it happened in 2002, it has tended to go down, and I think academic research sort of says that's more likely than not, but that's difficult. And some people say, well, that's just because Europe has a better lifestyle and they don't work as much. Yeah, but this is from the Draghi report, 3/4 of it's low productivity. And there are many reasons for that. You're familiar with that. But this breaks down the difference between Europe in blue at the top, the US is at the bottom, and 72% of the difference is the difference in productivity. Part of the problem has been that because Europe doesn't have a military, unlike China and the United States, that has provided an industrial policy. That has propelled AI. There are now many, many books about this. This is expenditures on space programs, which give something similar. It's a big advantage to US corporations, to the US tech firm. It gave them a big lead. I think an important question is how to improve this productivity. It has been declining everywhere. So this is from a famous paper by my late colleague, Dale Jorgensen. Productivity is the yellow on top. So the red is looking at labor, the dark red, education. This is investment. This is dark blue is IT investment, and the yellow is just getting more with the same. And as you can see, it had been declining. Well, it may be rising again. And again, this is not labor share, but still productivity. And I've already spoken to you about my views on seeing this through chess. You're having experts speak about this all day who know far more than me. But as an economist, there are many. In chess, by the way, it's been incredibly exciting, particularly because I'm not making my living from it. But it's been very exciting to see what AI has found. It's just incredible. And for the moment, it's actually helped chess. Chess incomes today are higher than when I was playing. And when I was playing was a very good period. Bobby Fischer put it on the world map. Everyone was excited about chess. My best friend in chess was giving chess lessons to
Grace Slick and the Jefferson Airplane and movie stars, and everyone wanted to play chess. But it's actually even higher now. I mean, the pandemic helped. The Queen's Gambit, which was a Netflix series, helped. But I think also AI has not hurt chess yet. So we'll see. This is neither here nor there, but this is the only game I've played against another person since I retired. This is Magnus Carlsen, who's by far the world's best player. 2012, I actually made a draw in this one-on-one game. And I described the analogy, if you used to be a professional golfer and you play for 2 holes, with someone, anything can happen. We're not going to try it again. I want to talk a little bit about China before I quit. And, well, I can't think of another place I've been with these colors besides China. I gave a talk to the China Development Forum in 2016 to this big room at the, they have these grounds where they hold their big meetings, and they had all the world's tech executives, but and bank leaders. They have to go because they make money in China, but they also have almost all of the Chinese leadership there. And I said to myself, you only live once. Say what you're thinking. And what I was thinking was, you're in trouble. And I gave reasons. The real estate. This is from a paper of mine where it shows how much China depends on real estate. That's in red at the top. And you can see, Spain and Ireland are there. And even at the peak of their expenditures before the financial crisis, it wasn't as much. So I mentioned real estate, other reasons, and I said, and I think maybe you're centralizing power too much. And I said that. And afterwards, I stepped down from the stage, and a couple of the leaders came up to me and said, we really appreciated your comments. And I was saying, is that what they say to you just before they arrest you? And I was glad that I was able to leave China. But I think, although Chinese housing prices are very high, but we'll come to what's going on now, they are falling. And they're probably falling more than you think. These are from papers of mine you can find on my website. The red represents the so-called Tier 3 cities, the smaller and poorer cities, where still produce 60% of China's GDP, and no one wants to live there. I mean, it's like it's happening in many other countries. China tried to spread out its production. I think if you've been to China, you know how amazing the infrastructure is. I haven't traveled as much as maybe some of you have, but I've gone to the hinterlands a little bit. And everything's the same. You see these incredible roads, these incredible high-speed rail buildings, except it has the smell of death in those places. I mean, there's no life. There's no economic life. And they're definitely in trouble. So one other thing that might be in trouble is the dominance of the dollar. I don't think someone's going to come along and pass the dollar. This is from 2015. Parts of the world that are very dollar-centric are in dark red, sort of dollar-centric in a light red. The euro is in dark blue. I'm actually missing Greenland on this map, which would be pretty big, but even though it's, has, 50,000 people or something like that. This is 2015. It's already come down. And if the world becomes more deglobalized, which certainly the IMF thinks it is, that there's going to be more global fragmentation, then even though the dollar will be the most important currency, it won't be uniquely so. Let me just conclude by, this was my 2009 book. This time is different, and I'm about to show you my a newer book, but this is a very academic book, but it became very well known. We actually reached 4th of all books on Amazon for a while. We were behind the 3 Girls with the Dragon Tattoo novels, but they have sex and violence, which that edition did not.
And this is my new book. It's just appeared, but it doesn't get published till the end of April. Our Dollar, Your Problem is the title of it. It's a sweeping history of the global financial system from World War II, but sort of told from my point of view and my own, I weave my own experiences in. I mean, it's not a memoir, but I do that more than I've ever done in writing. So that title comes from John Connolly was the Treasury Secretary under Nixon. And when the US went off the gold standard, the European finance ministers were horrified that he had gone off the gold standard, what was going to happen to our dollars. And he famously said, well, it's our dollar, it's your problem. And we might be back, in that situation again with, this arrogance and indifference to what it does. Let me conclude here, and I'm maybe happy to take some questions. Thank you very much. Temos agora a oportunidade de, se quiserem, colocar algumas questões ao professor. Basta colocarem a mão no ar para fazerem a indicação de que pretendem colocar essas questões. Peço desculpas, não estava bem à frente do microfone, mas acho que conseguiram perceber. E há microfones a passar na sala, portanto, alguém irá ter convosco para vos entregar o microfone e poderem colocar as perguntas. Não tenham vergonha, estejam à vontade. E outra aqui à frente. Mr. Rogoff, thank you very much. I'm a partner with a global consulting firm. I'm over here at the back. I really would be keen on hearing your views on what is taking place today in Germany with the resignation of the finance minister, what it means, what it entails for Europe, also for the US. I know you've written on growth and debt, or growth in debt, and be keen to hear your views on that. Thank you very much. So start out with on Germany, which and I welcome that question. I mean, one obvious thing that's happened to Germany is it's suffered from the structural changes more. It's suffered from what happened with Russia getting gas. It's suffered from trade with China. It hasn't yet really suffered as much as it probably will from having to spend more. But I also think Germany suffered from what it did to itself. Germany had these reforms that they put in, the Schroeder reforms in the early 2000s, that transformed Germany. It made it much more flexible than other German economies. But like other countries for a long time, there was a big shift to the left. They got rid of everything, and they're not very flexible anymore. So, they're facing a very difficult structural situation. They're going to have a lot of trouble restoring their growth until they try to undo some of this. And we'll see what happens in the election. I mean, you've all read about it, the possibility of a more Trumpian anti-immigration outcome. On growth and death, actually, my views, all the academic work has supported what I've written about it. There's a lot of hyperbolic writing of people said, we said if a country's debt gets too high, its growth collapses. We didn't say that. It's not in our book, but it's in a later paper. What we said was, on average, if you take all the countries with very high debt and all the countries with very low debt, it's better not to have high debt. And there's been a lot of nonsense written about this, including by Paul Krugman, who came last year, who makes we say, look, I mean, if you drive 1 kilometer over the speed limit, you're not going to have an accident right away. If your cholesterol levels goes up 1 point from 199 to 200, you're not going to have a heart attack right away. But obviously, everyone wants to have flexibility to spend money, and no one wants to have a high debt. And so I think a lot of academic research has supported that. It doesn't mean you don't use counter-cyclical policy. It doesn't mean you don't invest for infrastructure. But it's not free. I think
that was a point maybe I didn't emphasize enough. The US, everybody thinks debt is a free lunch. But with the interest rates I showed, it's not. It never was. And now, that as we see the interest bill building up, it's apparent. So I congratulate Portugal on having its debt come down. The inflation helped. But it's definitely something that still has to be managed. Tínhamos uma questão aqui à frente também. Professor, thank you for your presentation. I think we are fortunate you did not continue to be a chess player, because we can learn a lot from your views on economics. I was very much impressed with, because I had not the idea, with the weight that interest payments have in the US deficit. Mr. Trump said that you would bring inflation down, which means that probably, but at the same time, I think you would like to have lower interest rates, which is a difficult combination. Of course, inflation, if interest rates will be brought down, inflation probably will go up, and that will help to reduce the real value of debt. But the point is, how do you see this apparent contradiction, and if there is any danger for the independence of the Federal Reserve in the times to come? So in Trump's first term, he said the same things, but his bark was bigger than his bite. He stepped away. I have no idea what he's going to do or what he thinks, and I do fear that 2024 Trump has lost a step on 2016 Trump and has become a little more erratic. I'm an older person, but as they say, as you get older, you become more like yourself. I just have no idea. But I can tell you about the economics, which is exactly what you said, that if the real interest rate's higher and given other pressures, it's going to be very hard to bring interest rates down as much as he wants, have inflation, have debt as high. He's a salesman. He's going to say, it's all going to be beautiful. I'm just going to do everything. It's just going to be amazing. And whatever happens, he's going to say, it's amazing. Best economy ever. But no, I think I think the markets are right, that the Treasury bill rate's gone up. And even before Trump, I would writing papers that I think the dynamics changed, that I don't think we're having inflation again soon, but the idea it won't happen again for 20 years, I think, is wrong. I think it's a danger. Europe's different. I don't want to get into that, and it's a short answer. Bem, sei que vos desafiei a todos a fazerem questões. Vejo que há mais uma, mas creio que terá que ser a última, porque temos aqui algumas limitações de tempo, mas faça favor. Good morning, Professor. Sérgio Ferreira from UI. One question, maybe provocative. We are listening to some of your fellow Americans, like Sam Altman or Mustafa Suleyman, saying that the impact of AI on the economy is going to be of economic abundance. And they are talking about that we should be looking into universal basic income. Do you think that there is something from your perspective and experience that we should be looking into this perspective also? So I think most economists think, possibly not correctly, that giving people money is better than distorting the job market and putting all sorts of regulations on. So the general principle of handouts on paper is good. I'm not sure we're going to think that in 20 or 30 years, because it affects society, it affects people's relationship, with their jobs. So what they're saying is, there are people who own these companies. We're going to have all the money, and you're not going to have any jobs. So why don't you tax us and give yourselves money? That's
going to be very difficult socially. So one thing I haven't said and other people can address is I think the social tensions coming from AI are just going to be astounding. I mean, some of what we're feeling in the populism is exactly globalization, the way the economy has changed. So, but I don't think there's any magic bullet. So sometimes universal basic income is really saying enough to live. That's 100 years away. Nobody could begin to afford that. When I'm saying make transfers, you know, €1,000 maybe, but if you want to give everyone, you know, €15,000, you're practically talking about Portugal's GDP. It's not feasible. And no, I do not think AI is going to necessarily create so much GDP, so much income. I think it brings a lot of benefits. Don't misunderstand me. But that really feels like someone, you know, trying to justify not regulating AI and allowing them to make a lot of profits and saying they'll make a lot of taxes. But of course, then a lot of those people support candidates like Trump who say they're going to cut their taxes. So it's not all consistent. Professor, thank you very much. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Ao longo deste dia teremos mais keynote speakers, teremos momentos de conversa e também painéis de debate. Teremos agora o nosso primeiro debate, que é sobre tecnologia e soberania, e já sabem, sempre com este tema da inteligência artificial de fundo. Vou-vos apresentar o nosso moderador, é o Paulo Moutinho, editor executivo do Jornal de Negócios, que eu peço que suba ao palco, por favor. E já agora, Paulo, para começar, pode subir aqui pela minha direita e peço a todos os que seguem também para facilitar aqui a circulação no palco para poderem subir por aquelas escadas. O Paulo fica nessa primeira cadeira e passo a apresentar os oradores. Temos então António Gameiro Marques, diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança. Carlos Oliveira, empreendedor, Senior Advisor e ex-secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação. Paulo Dimas, CEO do Center for Responsible AI e Ricardo Mendes, CEO da TechEver. Obrigada a todos, desejo-vos um bom debate ao longo desta manhã. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todos, muito bem-vindos a mais esta conferência do Poder de Fazer Acontecer e para, ao longo destas sessões, analisarmos o poder que a tecnologia tem, nomeadamente com este desenvolvimento da inteligência artificial, o poder que assume nas nossas vidas, na nossa sociedade, mas também nos países e na relação que existe entre os países. Eu queria começar aqui por uma questão que é um pouco mais aberta, tentando perceber qual é, na vossa perspectiva, a importância da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico dos países na afirmação desses próprios países nesta conjuntura específica em que estamos a viver. E a começar por si, Carlos, por perguntar se é possível fazermos um paralelismo entre a tecnologia e esse poder. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. De facto, o tema da soberania tecnológica tem nos últimos anos ganho preponderância. Eu diria que as dinâmicas, e em particular até as de ontem, de facto colocam aqui grandes desafios à Europa e a países mais pequenos como Portugal, que dadas as suas limitadas capacidades financeiras têm que atuar em bloco e, portanto, eu acredito muito que a nossa soberania tecnológica e outras soberanias, mas aqui na tecnológica, se passam no nosso bloco económico, que é o bloco europeu, que está, de facto, com desafios muito grandes. Portanto, nós, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e da inteligência artificial, estamos a ficar para trás. Ou melhor, estamos para trás, não estamos a ficar. E, portanto, não demos, curiosamente, nenhum passo, quando isto era muito previsível, no sentido de revertermos esta situação. Houve várias tentativas, eu estive envolvido numa delas, na criação do Conselho Europeu de Inovação, com o objetivo de apoiar
o desenvolvimento de tecnologias mais profundas, a chamada Deep Tech na Europa, onde muitas destas tecnologias ligadas com a inteligência artificial se encontram, mas de facto os efeitos ainda não são visíveis e eu diria que numa revolução como esta revolução da inteligência artificial, que eu acredito, enquanto raça humana, é provavelmente a primeira vez que estamos a viver uma revolução exponencial em tempo real. Aquilo que ouvíamos há pouco é de facto verdade. A inteligência artificial demorou muitos anos, é uma disciplina dentro das tecnologias ou dentro das ciências da computação com muitas décadas, mais de 50 anos, e as primeiras experiências ou primeiras visões disto até vinham ainda anteriores a esse período. Mas, de facto, os últimos anos têm vindo a mostrar que a abundância de poder computacional, a disponibilidade que novos algoritmos, de facto, de vermos coisas extraordinárias, que é, de repente, vermos a máquina a ter um comportamento quase humano. E, portanto, é isso que nos tem, nos últimos 2 anos, diria, colocado na agenda este tema da inteligência artificial, é que, de repente, vemos máquinas a fazerem aquilo que é criatividade, aquilo que são atividades que nós achávamos que eram atividades exclusivas e únicas dos humanos. Eu acho que as boas notícias à data de hoje daquilo que é conhecido é que, de facto, também não existe verdadeiramente inteligência artificial. Existe grande poder computacional, máquinas que com grandes algoritmos conseguem fazer coisas extraordinárias e que também se enganam e, portanto, temos que ter aqui o fator humano como fator que continua a ser extraordinariamente importante de arbitragem e de olharmos para aquilo que é verdadeiro e o que é que não é. Mas indo ao tema voltando aqui ao tema da soberania tecnológica, é que nós, enquanto Europa, não estamos a ser produtores desta tecnologia, nós estamos a ser basicamente utilizadores de tecnologia que está a ser desenvolvida na Europa, porque não podemos usar, nos Estados Unidos, porque não podemos usar a chinesa, porque senão poderia ser chinesa, e de facto ficamos para trás desta revolução e, portanto, arriscamos a ser um continente que vai ser provavelmente excelente utilizador de tecnologia com base americana, com algum, nesta cadeia de valor, com alguma tecnologia que depois nasce acima, que vem da Europa, mas de facto as fundações serão essencialmente vindas dos Estados Unidos. E isto coloca aqui graves problemas, porque, por exemplo, a inteligência artificial, da maneira que nós estamos a ver, e estes LLMs, estes modelos de linguagem que temos visto, são essencialmente treinados com conteúdo em inglês, portanto, conteúdo que nos enviesa do ponto de vista cultural, do ponto de vista da sua decisão, e, portanto, para além de nos tornar mais inteligentes, que é o que a inteligência artificial está a fazer, já há estudos, nomeadamente de Harvard e de outras universidades, que mostram que, de facto, o IA, se bem utilizado pelos indivíduos, traz-nos para um nível de inteligência superior a todos e, portanto, uniformiza a inteligência do ponto de vista da capacidade de entregar-nos conhecimento e trabalho baseado em conhecimento. Por outro lado, isto traz estes desafios, que é, se não tivermos uma aposta europeia forte e também nacional, porque a nossa língua é uma língua que na Europa tem pouca presença, portanto, apenas, teremos aqui dificuldades. E, portanto, eu diria que, sem tentar aqui ir a muitos temas, eu diria que este tema da cultura, da língua, de que nós desenvolvemos, se quisermos ter, por exemplo, sistemas de inteligência artificial verdadeiramente aplicados à educação em Portugal, nós temos que ter estes LLMs, estes modelos de linguagem, carregados com conteúdo português, com conteúdo de valor que permitam, efetivamente, que isto se faça. Só terminando, a questão da soberania tecnológica começa na própria tecnologia de base, nos chips, e agora vamos ver o que é que acontece se houver estas guerras comerciais no mundo e estas tarifas com os chips que essencialmente vêm da Ásia. A Europa não produz, depois não estamos bem também na stack seguinte, que é a stack software, onde eventualmente podemos estar bem é naquilo que é a utilização da tecnologia por parte das empresas, porque aí na utilização esta tecnologia é universal e, portanto, nós podemos usá-la, mas levantam-se aqui depois outros temas de privacidade de dados, como é que os dados viajam, e, portanto, eu diria que o cenário para a Europa, do ponto de vista da produção de tecnologia e da sua soberania, não é nada interessante na minha perspectiva. Do ponto de vista da utilização, eu acho que também não é interessante, mas por outro motivo. É que, do ponto de vista de governance dos Estados, das empresas, não se percebeu ainda o impacto e a importância do AI. Eu acho que a aceleração está a ser demasiado elevada para qualquer sistema poder reagir, sistemas públicos e privados. E eu acho que a única nota que deixo aqui nesta fase é empresas que têm 10 anos já estão a rever os seus modelos de negócio, portanto, empresas como a Google já percebeu que aquilo que ele levou a ser uma companhia que vale mais de 2 trilhões já deixou de ser o seu negócio. Portanto, o search monetizado com ads
acabou. Portanto, obviamente haverá revenues nos próximos anos. E, portanto, aquilo que eu acho que se impõe não é apenas olhar para o AI como na perspectiva de como é que eu melhoro a eficiência do meu negócio. Esse eu diria que é o low-hanging fruit. Isso devia ser evidente e toda a gente já deveria, todas as empresas deviam estar a fazer, é como é que o AI vai disrupcionar o meu negócio, já agora, e provavelmente num prazo curtíssimo, como disrupcionou negócios como o da Google. Eu aproveitava essa questão da disrupção nos negócios para perguntar aqui ao Ricardo de que forma é que a inteligência artificial está a permitir à Tech Ever ser disruptiva. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite e foi um prazer. E foi ótimo assistir à keynote anterior, foi fantástica. Bom, a inteligência artificial está na base daquilo que nós fazemos. Aquilo que as pessoas veem que nós fazemos são robôs, são drones, não é? De vários tipos. No nosso caso, pelo menos os que estão comerciais neste momento voam, mas são no fundo computadores que recolhem quantidades massivas de dados através de muitos tipos de sensores e depois têm missões para executar. Hoje em dia o que nós fazemos é aquilo que nós chamamos de logística de informação, portanto trazer informação do ponto A para o ponto B, analisá-la, etc. Ou seja, trazer a informação, transformá-la em intelligence, dar aos nossos clientes. Este mercado tem também todo o tema da logística de coisas, não é? Da logística de pessoas no futuro. Mas hoje em dia estamos no mundo da intelligence. O mundo da intelligence é sobre dados. A inteligência artificial o que nos permite fazer é tornar muito mais eficiente daquilo que nós fazemos. De várias perspectivas diferentes, de pontos muito micro a pontos muito mais macro. Para dar assim 3 exemplos simples. Navegação de drones em ambientes hostis, como aquele que vivemos na Ucrânia. Já hoje falámos aqui muito da Ucrânia. Noutros pontos do mundo também, mas na Ucrânia não há GPS, não há comunicações, por aí fora, mas as missões têm que ser feitas na mesma, os territórios têm que ser vigiados, tem que haver intelligence o mais possível em tempo real dentro daquilo que seja fazível. Portanto, toda a navegação, por exemplo, é feita com inteligência artificial. Na ausência de GPS, temos câmaras ou temos radares que podem olhar para o terreno e perceber onde é que o avião está e posicionar-se e, a partir daí, navegar para onde quer ir, a partir daquilo que consegue observar, tal como um piloto humano faria. Não é? Completamente desligado, sem qualquer tipo de comunicação. Isto não seria possível fazer sem o recurso a técnicas de inteligência artificial. Não é Gen AI, são outro tipo de técnicas. Não é? Hoje em dia nós estamos muito dominados pelo conceito de Gen AI. Existem muitas outras técnicas. Outro tipo de aplicação muito imediata é o reconhecimento de padrões. Nós hoje em dia a bordo, por exemplo, nós temos sistemas que fazem a vigilância do Canal da Mancha já há bastantes anos e no fundo quase que temos temos drones todos os dias a sobrevoar uma grande parte do mar, portanto entre a Europa continental e a Grã-Bretanha, e há um grande conjunto de problemas. Mais conhecido é a migração, mas existem muitos outros. Contrabando, pesca ilegal e por aí fora. Os drones que temos a voar nessa área do mundo têm N câmaras, radares, sistemas para recolha de informação RF, portanto de radiofrequência, para conseguir detectar radares de navios, telemóveis de pessoas e por aí fora, para perceber o que é que se passa. É completamente impossível processar tudo isto em tempo útil, já não digo em tempo real, mas em tempo útil, sem recurso a análise de padrões, a aprendizagem, a conseguir perceber que aquele padrão que estamos ali a observar após a fusão daquele conjunto de informação é uma embarcação do tipo X que por acaso está onde não devia estar. Mas, como é que eu sei que ela está onde não devia estar? Não é? Portanto, o conjunto de regras e de legislação é tão grande que é preciso ter esta ajuda para conseguir fazer este tipo de intervenção em tempo útil. Porque senão pode ser fantástico, temos processamento humano umas horas ou dias após, é completamente inútil para o caso e nós vemos isso a acontecer por toda a Europa. Portanto, isto é um segundo tipo de aplicação. O terceiro tipo de aplicação interessante é nós temos muitos milhares de horas de voo por ano. Isto é em que recolhemos muitos dados. Estes dados não são nossos, são dos nossos clientes e não podemos utilizá-los do ponto de vista comercial. Mas há uma coisa que podemos fazer, e isto é muito comum, aquilo que acontece em outras áreas, que é aprender com eles, para servir melhor aos nossos próprios clientes.
E isso é algo que nos leva para outro tipo de aplicações em que, no fundo, conseguimos ter uma noção muito mais lata daquilo que se está a passar, e o Holy Grail aqui é conseguir entrar em modelos de previsão daquilo que vai acontecer. As marés estão de uma determinada... E o Sr. Almirante conhece isto muito melhor do que eu, mas as marés estão de uma determinada forma, o vento está de uma determinada forma, todas as condições estão propícias a que aconteça este tipo de atividade e, portanto, é normal que ali, naquela zona, vá acontecer qualquer coisa hoje entre as 6 e as 12 horas. Okay? E isto é algo passível de ser feito. Portanto, são aplicações muito vastas ao nível da GenAI, que é aquilo que hoje em dia todos nós conhecemos e utilizamos no dia-a-dia. O que temos tentado fazer é procurar pontos de aplicação, obviamente para dentro da própria empresa, mas para os nossos clientes também, que sejam úteis. E um dos aspectos interessantes que começámos a utilizar no último ano, provavelmente já, é na própria interação com os utilizadores. Ou seja, a interação típica no tipo de sistemas que nós fazemos é através de... As pessoas não estão a voar aviões, estão a apontar para um ecrã e fazer clique, 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 não é? Isso pode ser simplificado. O grande objetivo seria não ter aquilo que nós chamamos de uma ground station. Fazê-la desaparecer. Ou seja, perceber a intenção do utilizador e depois dar-lhe aquilo que ele quer, sem ter que haver quase formação, treino e por aí fora. Este é aquilo, são as áreas nas quais este tipo de tecnologias, que agora são mais comuns a todos nós, podem ser muito interessantes. É na interface com o utilizador, se quiserem, e na percepção da intenção do utilizador. António, na questão de termos um país mais tecnológico, e o mais tecnológico significar mais poderoso, falamos de poderio económico, mas também falamos de poderio militar. É este o poder que a tecnologia nos traz hoje em dia aos países? Obrigado pela pergunta, eu também obrigado pelo convite. Vamos lá ver, o poder que os países têm com a tecnologia é, na minha opinião, ligado a duas coisas. À capacidade de a produzir e à capacidade de a usar. Se na Europa, como muito bem disse, nós dependemos muito de tecnologia que é, sobretudo, concebida noutras geografias e feita também noutras geografias, nós acho que podemos mitigar, de alguma forma, esse facto através do seu uso. E o seu uso pode ser e deve ser caracterizado por algo que culturalmente é identitário da Europa. Ou seja, isto pode-vos parecer utópico, estamos aqui numa conferência de negócios aliás, há um programa na televisão, não é? Que é Tudo é Economia. Mas eu acho que há mais vida para além da economia e mais vida para além da cibersegurança. Eu lido com estes temas há 8 anos e há alguns meses e de facto parece-me que nós devemos, tal como a TechEver faz e outras excelentes aplicações que o Paulo Dimas também certamente falará, usam em benefício do ser humano, em benefício da nossa sociedade, essas tecnologias para o bem. É evidente que vocês dirão, está bem, mas isso não traz dinheiro, não traz lucros, ainda agora vimos o keynote a dizer que hoje em dia a União Europeia não tem expressão significativa no mundo na área tecnológica. Ele saberá melhor que eu, é professor e eu sou um mero diretor-geral. Todavia, o que eu defendo é que nós devemos promover a utilização responsável da tecnologia para o bem do ser humano, ainda por cima e também na dimensão militar. E isso, mais uma vez, é o que eu penso, e penso isto baseado em factos que são publicados regularmente, todos os anos, em relatórios internacionais, que demonstram que desde há 18 anos que o número de países em democracia está a diminuir no mundo. Desde há 18 anos.
tenho aqui comigo uma evidência disso, que depois posso partilhar com quem quiser aprofundar este tema. E lendo o relatório, vê-se que não é a tecnologia que faz isso. São governos demagógicos, pessoas mal intencionadas que a usam com esse propósito. E ao usá-la com esse propósito, e o facto da tecnologia ser muito acessível, facilmente acessível a todas as pessoas que têm capacidade de ligação à internet, faz com que essas pessoas, por baixa literacia, por não fazerem uma leitura e um estudo profundo dos temas, nós sabemos que a nossa vida não nos permite estudar tudo profundamente como desejaríamos, que elas sejam maniatadas e sejam, sobretudo, manipuladas sem darem conta que o são. Nós próprios acontece isso. E isso está demonstrado nos relatórios. E esses relatórios dizem que 38% das 8 mil milhões de almas que vivem no nosso mundo, só 38% é que vivem em plenas democracias. E a tendência é baixar, a derivada é negativa. E se a derivada é negativa, e se fizermos a projeção, será que num futuro vamos ter um modelo de sociedade que não está fundamentada, não está alicerçada naqueles princípios que nós defendemos no nosso país há mais de 50 anos? É isso que, como cidadão e também como dirigente público, me preocupa. E preocupa, faço o que é possível, designadamente manifestando esta minha preocupação perante esta plateia, de forma aberta e desapaixonada. Não, desapaixonada não, apaixonada. Já vamos voltar a esta questão do poder da tecnologia, nomeadamente da inteligência artificial, para olharmos para esta questão da desinformação, mas queria só falar aqui com o Paulo Dimas e recordar um bocadinho a mensagem que nos foi deixada pelo Presidente da República, dar aqui o alerta de que a Europa está atrasada e está a perder o comboio da tecnologia e da inteligência artificial. É mesmo assim? O Carlos também tem esta opinião, mas queria perceber se o Paulo também concorda que... Concordo inteiramente. Nós temos agora o relatório Draghi, que também confirma isso com muita evidência, que de facto estamos muito atrasados, porque os produtos que nós usamos, acho que todos nós temos telemóveis do bolso que não foram feitos na Europa, não é? E usamos o ChatGPT que não foi feito na Europa, somos para o Gemini, também não foi feito. E, portanto, a Europa tem uma grande escassez de produtos que, de facto, sejam produtos globais que todos nós utilizemos. As únicas exceções são o Spotify, o Skype, há assim, alguns bons exemplos. E eu acho que nós temos de ter esse mindset que é inspirar-nos por esses bons exemplos, esses produtos que se tornaram globais e criar condições para criarmos os próximos Spotify, os próximos Skypes e, enfim, os próximos sucessos europeus. Isso passa muito por termos um mindset orientado para a criação de produtos inovadores. Portanto, acho que a Europa está muito orientada para o desenvolvimento de projetos, são canalizados bilhões para o desenvolvimento de projetos que depois não são materializados em produtos que criem valor económico recorrente. E, portanto, é fundamental nós passarmos de um modelo de projeto para um modelo de produto, no sentido de criar um círculo virtuoso que comece na investigação. E nós temos talento brilhante na Europa. O Prémio Nobel agora que ganhou o Prémio Nobel da Física, o Hinton, que criou o algoritmo que permite às redes neuronais aprenderem, o algoritmo da backpropagation, no fundo, é um dos principais responsáveis por termos o ChatGPT agora nos nossos bolsos, foi graças aos avanços que ele fez. Ele é europeu, ele trabalhou no ICL, no Gatsby Institute lá, em neurociências. Portanto, muito do talento que está na base destes avanços, o Yann LeCun é francês, e por aí em diante. E, portanto, vem da Europa. Portanto, o que nós temos é de conseguir criar condições na Europa para que este talento até pode ir lá fora, isso não há problema nenhum em que vá lá fora, às melhores universidades, mas depois retorne. E para isso nós temos que criar este círculo virtuoso que comece da investigação,
e aqui estamos a falar da investigação fundamental à aplicada, mas depois há a transição dessa investigação para os produtos, produtos esses que têm de estar orientados para problemas reais. Muitas vezes, e aqui as startups são um motor fundamental, porque as startups são o organismo mais virtuoso que existe do ponto de vista económico. Se vamos a ver, a Google é uma startup, a Apple é uma startup. Mas, Paulo, vou só aqui desafiar, que é, nós podemos na Europa criar estas empresas, mas estamos a criar pequenas empresas, pequenas startups que vão criar produtos, mas são pequenas ao pé das gigantes que, entretanto, se permitiu criar, como as Googles e as Metas que nós Todas conhecemos. as startups começam pequenas. É possível que essas empresas venham a ser grandes na Europa? Sim, claro que sim. Nós temos o talento. O ponto fundamental aqui é o talento. Nós temos de ter condições Só que não chega, não é? Exatamente, não chega. É preciso depois haver também financiamento público estratégico orientado para esta criação de valor. E, por exemplo, o modelo de inovação que nós temos no centro é um modelo que junta as startups com os centros de investigação, mas depois também com os líderes da indústria. Líderes da indústria, como por exemplo o Grupo Stana, estava aqui o Gonçalo a levar um bocadinho, eu tive que sair, estamos na casa dele, por exemplo, posso contar uma pequena história relacionada com um dos produtos que começou a ser desenvolvido no âmbito do centro, um produto para o reconhecimento facial, portanto, que usa inteligência artificial de forma responsável, portanto, preservando a privacidade dos dados biométricos de quem está a ser identificado a nível de reconhecimento facial. E esse produto, desenvolvido pela Uverse, uma das startups, baseava-se na imagem vídeo. A pessoa chegava a uma câmara de vídeo e era identificada. Isso, imaginavam eles, ia facilitar imenso o check-in num hotel. Ele chegava ao quarto, ele sabia quem eu era. Tem uma visão super futurista, super sem fricção nenhuma, não é? Eu não precisava estar até a pôr a chave do hotel. Para quem está aqui no hotel, tu não precisava. Chegava lá e havia reconhecimento facial. Na China, isso é possível. O que é que o Gonçalo me disse? Paulo, nem penses. Isso nós nunca vamos usar nos nossos hotéis. Só se for na China. Quando nós abrimos hotéis na China, se calhar, podemos usar isso. Então, o que é que a startup fez? Fez um pivot do produto, no sentido de, em vez de fazer o reconhecimento facial, digamos, dos hóspedes, passou a fazer o reconhecimento facial de todos os documentos de identificação, que são mais de 3 mil, eu não sabia, mas que é um dos desafios que existem nos hotéis, quando se faz o check-in, é reconhecer uma carta de condução da Malásia, um bilhete de identificação, sei lá, de Singapura, e tudo isso. E, portanto, este ambiente virtuoso tem de ser um ambiente onde os nossos líderes de indústria, nós temos empresas incríveis, super inovadoras em Portugal, o Grupo Stana, por exemplo, a Bial, quando nós começámos a falar com a Bial, o repto que eles nos lançaram foi Paulo, eu tenho de competir com a Pfizer, com a Moderna, com a Merck, com todas as grandes farmacêuticas. Eu não tenho capacidade de criar uma equipa de inteligência artificial interna para competir neste mercado global. Eu sou uma empresa muito pequena à escala global. Então temos de funcionar em parceria. Nós temos de trazer os desafios de drug discovery da Bial para os nossos centros de investigação e depois transformar isso em oportunidades de produtos que se tornem produtos globais. Outro exemplo, na área da saúde, um produto que está a ser desenvolvido que permite facilitar o processo de alta médica no hospital, um produto da Primeira. Isso vai reduzir o tempo de trabalho administrativo dos nossos médicos, potencialmente em todo o Serviço Nacional de Saúde. Mas aqui há um ponto muito fundamental, e o Carlos fala muito nisso, que é nós temos uma estratégia na área da administração pública de disseminar o uso desta tecnologia que está a ser criada cá em Portugal, imaginemos, todos os hospitais. Imaginemos que em todos os hospitais, com IA generativa, com a inteligência artificial em geral, nós vamos conseguir reduzir o tempo de trabalho administrativo dos médicos. Os médicos vão passar a ter mais tempo com os doentes. As camas nos hospitais vão poder ser libertadas com mais eficiência. Com isso, vamos estar a salvar vidas. É importante aqui uma estratégia nacional, um plano de ação nacional que, de facto, crie massa crítica nesta área. Porque, senão, o que é que vai acontecer vêm produtos de fora, dos Estados Unidos, que vão começar a ser usados nos hospitais nacionais para fazer exatamente a mesma coisa. É uma coisa absolutamente ridícula. Portanto, eu começo a pensar... Sim. Eu gostava só de dizer que isto é muito importante, e por isso é que eu dizia, o uso da tecnologia não é suficiente. Ou seja, nós podemos usar a tecnologia que vem de outros blocos económicos. Sim. Agora, porquê é que a importância de criar cá e de desenvolvermos bottom-up e temos cá a parte infraestrutural? Cá, e quando digo cá, não é só em Portugal, é na Europa, porque acho que somos demasiado pequenos e, portanto, se acharmos que de repente vamos fazer tudo em AI, estamos muito enganados, porque não temos capacidade de financiamento, não é porque não tenhamos cérebros. Aqui, o tema para mim aqui fundamental é que se nós queremos manter uma Europa focada nas pessoas, nos valores sociais, naquilo que é
que é de facto o regime social que temos na Europa, nós temos que criar valor económico. E, portanto, se esta revolução que está a alterar o mundo não passa do ponto de vista infraestrutural pela Europa, ou passa ao lado, porque haverá coisas que se fazem cá naturalmente, nós estamos a integrar uma parte significativa daquilo que é uma General Purpose Technology, ou seja, o que nós estamos a falar, já agora o AI não é uma tecnologia, são muitas tecnologias e acima de tudo é muito um mundo de possibilidades. Nós estamos a falar aqui de um grupo de tecnologias equivalentes àquilo que é a energia elétrica, que foi a internet, ou seja, que são tecnologias de uso geral. E se nós não produzíssemos, isto seria mais ou menos a mesma coisa que nós dizer, não produzimos energia elétrica em Portugal ou na Europa, está a ser produzida nos Estados Unidos, nós estamos a importar e depois usamos em cima. Ou seja, perdemos uma parte fundamental da inovação e aqui eu queria ir muito à área militar. A Europa cometeu, na minha perspectiva, uma coisa que agora, infelizmente, por razões da guerra, se mostra como um erro estratégico enorme, que é o ter andado sempre a dizer que o desenvolvimento de tecnologia militar e civil tinham que ser separados, que o financiamento destas coisas não se podia misturar, e o Ricardo saberá muito bem isto, até porque sofreu e sofre com isso do ponto de vista dos sistemas de incentivos a que pode recorrer para desenvolver estas tecnologias, quando não percebemos o que é que se passou no mundo. A ARPA e a DARPA nos Estados Unidos, se olharmos para Israel e os grandes avanços tecnológicos, aparecem de desenvolvimentos muitos que vieram das áreas não civis, portanto das áreas militares, e que depois têm uma utilização e aplicações para os quais nunca foram pensados na perspectiva civil. E, portanto, nós com esta divisão, por exemplo, aqui o Sr. Almirante, seguramente na área da cibersegurança, dos grandes avanços, vêm muitos da área militar, nós da Europa separamos muito isto naquilo que foram os sistemas, e o Paulo estava aqui a falar de um tema importante da produtização, e isto leva-nos, de facto, a estarmos numa situação em que, se não houver uma wake-up call, no sentido de pormos a conversa no sítio certo, isto é, eu diria que é só ridículo começarmos a discussão disto pela regulação. O mundo não vai acabar amanhã por causa da IA. Nós deixamos que os outros blocos económicos estejam a fazer o seu desenvolvimento, a testar as suas tecnologias. Este tema, por exemplo, do desenvolvimento de detecção facial, obviamente que nós queremos que ele seja usado para o bem humano. Mas muitas vezes começa, e já estamos a pôr restrições na regulação relativamente a estas matérias, a questão para mim não é, eu estou de acordo que não se use a detecção facial e outras e comportamental para usos que sejam contra os humanos ou que possam ser dúbios. A questão é que esta tecnologia pode vir a ter uma utilização completamente diferente e muito útil à frente, que não foi pensada inicialmente, e nós já estamos a restringir sequer o início da conversa. E já agora, o que me preocupa muito é que hoje nas vossas empresas, nos vossos conselhos de administração ou nas comissões executivas, a conversa de onde é que eu posso usar IA comece. Olha, o que é que eu não posso fazer por causa da regulação? Em vez de começarmos precisamente com quais são os impossíveis que passam a ser possíveis por causa da inteligência artificial. Vou reservar ali a parte final para falarmos exatamente da regulação, mas queria só perguntar aqui ao Ricardo se é aquilo que o Carlos disse, que é termos financiamento para a TechEver é complicado, por ser mais militar, mas temos o conhecimento também, ou também precisamos de mais massa crítica? Portanto, a TechEver não vem da área militar. Não é? Nos últimos anos, nós já tínhamos clientes militares, nos últimos anos, fruto da utilização, acabámos por começar a ter um impacto maior no mundo militar. E há aqui um aspecto interessante a ressalvar. Aquilo que estamos a assistir na Ucrânia, já volto ao tema do financiamento, aquilo que estamos a assistir na Ucrânia e que vamos assistir nas próximas guerras. Infelizmente, elas vão acontecer, vai haver conflitos, estão a haver mais conflitos, e aquilo que vamos assistir é um spin-in de tecnologias que foram muito desenvolvidas no mundo civil para o mundo militar. Okay? Ou seja, aquilo que nós vemos a acontecer na Ucrânia, que qualquer um de nós, mesmo sem nenhuma informação que não seja completamente pública, vê, é a utilização de drones baratíssimos, de sistemas de outros tipos muito acessíveis, não é? Cá em Portugal iríamos à FNAC, comprávamos e punhamos a funcionar, de forma massiva, não é? Muito barata. Ora, isto é um modelo completamente diferente daquilo que vinha a acontecer até aqui. Não é? E este é para mim uma das grandes problemáticas que nós, enquanto sociedade, vamos ter que enfrentar nos próximos anos e que a defesa e a segurança vão ter que enfrentar nos próximos anos, que é, nas últimas décadas, nós vivemos um período de paz, não é? E, portanto, deixámos de investir na Europa, mas não só.
E o que acontece é que houve um grande desenvolvimento de tecnologias completamente disponíveis do mundo civil, e agora existe a sua aplicação no meio militar. A par com o mundo militar tem uma incrível dificuldade em adotar novas tecnologias, pelos ciclos de desenvolvimento, pelos ciclos de aquisição, de adoção e por aí fora. Não é? Se a gente tiver uma ideia se uma força militar quiser começar a utilizar uma coisa hoje, não consegue. Vai demorar anos até conseguir pô-la em adoção massiva. Mas atores não governamentais, nós estamos aqui a falar da Ucrânia, da Rússia, não sei o quê, mas se estivermos a falar de grupos extremistas, por exemplo, decidem, compram e começam a usar amanhã. Ora, em alturas em que os ciclos de desenvolvimento são brutalmente rápidos, estamos a falar de semanas, não estamos já sequer a falar de meses, quando antes estávamos a falar de décadas, nós temos as estruturas organizacionais e os processos absolutamente errados do ponto de vista de defesa e segurança para enfrentar os desafios que hoje já cá estão. Não é que aí vêm, é que hoje já cá estão e que já estiveram, e é o que estamos a ver nos últimos anos. Não é? Aquilo que aconteceu em Israel só foi possível por causa disto. Portanto, do ponto de vista de mecanismos de financiamento, existia até há algum tempo, e isso tem vindo a mudar, e já agora, quer do ponto de vista público, quer do ponto de vista privado, todo o tema do ESG, de criação de uma barreira grande entre o que é civil, o que é duplo uso, o que é militar. E, portanto, E o que é militar são coisas pura e simplesmente militares, o que é civil é pura e simplesmente civil, e depois há aqui um mundo cinzento que é o duplo uso, não é? Ora, isto foi ignorar uma realidade, que estas tecnologias são completamente transversais. E, portanto, a única coisa que está a acontecer agora, parece-me a mim, está a haver uma consciência daquilo que nós, por vezes, tínhamos dificuldade em articular, e eu sou engenheiro, e nós somos uma empresa que tem, hoje em dia, já mais de 500 engenheiros. Para nós era tudo muito evidente, isto são tecnologias que são completamente transversais. Não é? Estamos a falar de robótica, estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar de materiais, estamos a falar de propulsão. Pois existem coisas que não são, que nós agora não fazemos. Nós não trabalhamos na área cinética, não trabalhamos com explosivos e por aí fora. Só fazemos recolha de informação. Tudo aquilo que nós fazemos é posto, as mesmas tecnologias são postas ao serviço de forças militares, de forças de segurança e de empresas. Nós fazemos vigilância de pipelines na Nigéria, por exemplo, que é um meio mais difícil, muitas vezes meios militares mais militarizados. E, portanto, o tema do financiamento, eu acho que há aqui um wake-up call, vai haver uma alteração, acredito eu, do ponto de vista de perspectiva sobre estes temas e vai haver uma maior consciência de que não é assim, é assim. Ou seja, são coisas transversais, não são silos. Ricardo, o nosso tempo está quase terminado, mas eu só duas questões muito rápidas. Eu gostava muito de esclarecer a audiência em relação ao que foi dito relativamente ao uso dual. Há esse conceito, não só nas Forças Armadas portuguesas, como de outras instituições ou organizações da qual nós fazemos parte, pelo menos desde 2008. Que make no mistake, como dizia o outro Aqui a senhor. questão é do ponto de vista dos mecanismos de financiamento. Os mecanismos de financiamento é que, não se esqueçam, que as Forças Armadas portuguesas, tal como qualquer instituição pública, têm algo que têm que cumprir. Que é uma coisa que, se calhar, muitos dos senhores que aqui estão, felizmente, trabalham no setor privado, não têm, que é o Código de Contratação Pública. E o Código de Contratação Pública, minhas senhoras e meus senhores, é um pesadelo. É, eu diria, o meu segundo maior pesadelo. Não digo qual é o primeiro, mas é o meu segundo maior pesadelo, por várias razões. É um processo tão lento, que não se adapta de todo à flexibilidade que hoje em dia é necessária. E veja que, aliás, participam desde há muitos anos num exercício que é o REPMUS, todos os anos, em setembro, em Troia, onde vêm não sei quantos países e o que testam é precisamente tecnologias de uso dual para serem muito flexíveis em ambiente operacional, intenso e exigente. Agora, a realidade é esta. Nós não temos, inclusivamente, mecanismos de financiamento ao nível da União Europeia, como temos para outras coisas, como o DEP, como o Connecting Europe Facility ou o Horizonte 2030. Só agora começam a aparecer financiamento nessa área para a área da defesa.
era a NATO. Aliás, vocês perguntam à comunidade militar, eu não estou na dependência do Ministro da Defesa, estou na dependência do Sr. Ministro António Leitão Amaro, e portanto, tenho essa visão dual, não é? E vejo essa dificuldade, esse desafio, que também passa por uma mudança do chipzinho aqui dentro, não é? Portanto, é bom que fiquem esclarecidos com isto, porque nós sentimos isso na pele. Sentimos isso na pele todos os dias. E não é à falta de dar sugestões de melhoria. Vamos então terminar com a última pergunta aqui para o Paulo, porque eu sei que o Carlos já disse que não temos que ter aqui a regulação que limita aqui muito. Nós temos de ter regulação. Temos de ter regulação, mas temos é que, aliás... Não pode o problema começar por aí. O nosso orador, o Kenneth Rogoff, defende uma regulação pesada da inteligência artificial. Queria saber se concorda. É assim, para já, nos Estados Unidos agora vai ser o caos absoluto, porque o Trump já disse que ia anular a Executive Order do Biden. Portanto, e o Trump, como sabem, foi financiado pelo Elon Musk, não é? Pelo Mark Andreessen. O Mark Andreessen é aquilo que se chama um aceleracionista, que é um conceito que só existe no Silicon Valley, que são aquelas pessoas que quanto mais rápido, melhor. Portanto, quanto menos regulação, melhor. Portanto, vai haver agora esse efeito também do Trump. Eu acho que nós temos de encontrar um equilíbrio e a regulação nunca é um tema fechado. Eu acho que não pode ser inibidora da inovação, tem de ser, nós temos de criar condições, digamos, férteis para o desenvolvimento de tecnologia, para a investigação, que nem sequer está muito regulada no AI Act, portanto, o AI Act nesse aspecto tem flexibilidade, mas tem de existir regulação. Nós não podemos usar reconhecimento emocional para, por exemplo, temos aqui umas câmaras na sala a ver se as pessoas estão atentas a esta reunião ou não, não é? Nas escolas não vamos avaliar os nossos alunos, enfim, fatores, digamos, biométricos que sejam analisados por inteligência artificial. Paulo, tem que haver regulação, mas a Europa corre o risco de regular demais, ao contrário de outros blocos como os Estados Unidos e a China? Eu acho que é muito interessante, neste momento, comparar aquilo que a Califórnia está a fazer a nível de regulação com aquilo que foi feito na Europa. Portanto, a Europa gastou 3 anos de infinitas reuniões, milhares de horas a juntar o Conselho com a Comissão, com o Parlamento, com aqueles chamam as tríades, ok? O problema é tríade, é um nome qualquer, que é um tri qualquer coisa. E essas reuniões infinitas depois resultam num documento de 100 e tal páginas que ninguém consegue descodificar. Mais, 400 Sim, com mais anexos, com mais não sei quantos anexos, isso é só a parte da legislativa. Que ninguém consegue depois descodificar, é preciso sociedades de advogados, que eu gosto muito, e a VDA está aqui a patrocinar e faz parte do consórcio. Portanto, é importante. A Califórnia seguiu uma estratégia completamente diferente. Basicamente, eles disseram, o que é preciso regular? É preciso regular os fake vídeos, nomeadamente durante processos eleitorais. Não vamos criar vídeos a imaginar que o Trump, ou que a Taylor Swift apoia o Trump, não é? Foi um dos incidentes. E que fez com que ela, logo a seguir, na noite do debate, viesse dizer que não apanhava nada, não sei o quê. Portanto, isso é proibido, deve ser proibido. E, portanto, acho que temos de ter uma regulação seletiva para que, de facto, aquilo que interessa. Por exemplo, toda a regulação à volta dos foundation models não faz sentido. Não faz sentido. O que é um foundation model? O AI Act define um foundation model como algo que demorou 10, elevado a 25 operações de computação a treinar. Pronto. Mas, se calhar, isso já avançou há muito tempo. Quer dizer, já não, isso quer dizer que é um risco, que tem risco sistémico, não tem risco sistémico. A capacidade de computação está a avançar exponencialmente. E, portanto, há coisas que não faz sentido regular e faz-nos perder tempo, distrai-nos daquilo que, de facto, interessa. Eu acho que mais que perder tempo é mesmo distrair do essencial. E cria, como os americanos dizem, fear, uncertainty and doubt. E, portanto, as conversas começam no sítio errado, em vez de começarem... Ou seja, a regulação deve ser a segunda derivada, usando a terceira derivada do problema. É sim, senhor. Depois temos de ser compliant, mas primeiro convém pensarmos de facto como é que vamos avançar. Vamos ter que terminar com esta nota. Só uma mensagem que eu estava ali super orgulhoso de partilhar isto com todos sentados aqui ao lado do António, quando vi ali a Catarina Farinha e o Nuno Guerreiro, portanto aqui no coisa, que são exatamente o talento jovem que trabalharam comigo diretamente, portanto tenho um orgulho enorme neles, e são exatamente aquele talento que nós precisamos de manter em Portugal. Nós temos de ter forma de manter. Este é o nosso futuro. É este talento brilhante em inteligência artificial que está ao nível daquilo que se faz do melhor do mundo e temos de criar as condições para isso. E com isso vamos criar um futuro brilhante para nós. E assim, desta forma brilhante, concluímos. Certamente haveria muito mais para conversarmos, mas agradeço aos 4 pela presença. Obrigado. Espero que tenham gostado. Obrigado.
Muito obrigada, meus senhores. Ainda há pouco o Paulo Moutinho falava na posição do professor Kenneth Rogoff sobre a regulação da inteligência artificial e aproveito para vos dizer que há na edição de hoje do Jornal de Negócios uma entrevista com o professor, aliás, é um dos temas da primeira página do Jornal de Negócios, portanto fica o convite para lerem esta edição. Agora fica também um convite para uma pequena pausa para café. Lá fora voltamos dentro de momentos. Até já.